meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão alegres e felizes com Jesus? Glória a Deus. Dá para melhorar. Os irmãos estão alegres e felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Só quem está alegre e feliz com Jesus, levanta a mão e dá glória para o Senhor. Aleluia. Meus amados, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Aqui nós entramos, nós nos reunimos aqui é para poder adorar e exaltar o nome do Senhor. É só Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. É só Ele. Só Jesus é que merece toda a adoração. Amém? A Bíblia diz que diante da humildade vai a honra. Então eu prefiro me humilhar cada dia mais aos pés do Senhor, porque eu sei que no tempo certo o Senhor me exaltará. Amém? Amém. Então que nós podemos entregar a nossa adoração ao Todo-Poderoso. Meus amados, hoje é um trabalho de missões, um trabalho voltado ao departamento de missões, e o nosso coração nos alegra muito quando nós falamos de missões. A gente sabe que missões é algo que está dentro do coração de Deus, né? E todas as pessoas que mexem com missões também, o coração arde por fazer a obra do Senhor. Eu estava orando ao Senhor nessa tarde, pedindo a Deus uma palavra para que eu pudesse estar ministrando nessa noite. Eu pedi a Deus uma palavra para que eu pudesse estar falando aqui nessa noite, nesse trabalho de missões. E o Senhor me levou no livro de Lucas, no capítulo de número 5. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 5. Nós estaremos fazendo menção do versículo 1 em diante. Lucas, capítulo de número 5. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga EBD. Escola Bíblica Dominical. Amém? Aleluia. Lucas, capítulo de número 5. Nós estaremos lendo o versículo 1 em diante. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse-lhe a Simão: faze-te mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderaram dele e de todos os que eles estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo, também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Os irmãos podemos assentar? Aleluia. O sonoplasta, por gentileza, se tiver uma anestesia, eu vou ficar agradecido aí. Amém?
Se você tiver para nós aí uma anestesia, para na hora da cirurgia. Amém? Aleluia! Glória seja dada em nome do Senhor. Meus amados, vou falar português, né, pastor Elias? Se tiver um fundo musical para na hora da pregação. Amém? Meus amados irmãos, hoje é um trabalho de missões, um trabalho voltado ao departamento de missões. E eu me alegro muito por estar aqui nessa noite, com essa rica e poderosa oportunidade, com essa graça vindo da parte de Deus, com essa grande responsabilidade de poder estar ministrando mais uma vez aqui neste lugar a palavra do Senhor. E quando eu abro a minha Bíblia no livro de Lucas, eu vejo aqui uma providência de Jesus, e essa providência de Jesus vem para esses discípulos, o qual estava ali fazendo uma pesca, e a Bíblia diz que esse tema, esse título que recebe aqui, esse capítulo de número 5, fala sobre a pesca maravilhosa. Por que a pesca ela se tornou uma pesca maravilhosa? Haja visto aqui que nós vemos aqui a intervenção do Senhor Jesus para que essa pesca pudesse se tornar uma pesca maravilhosa. A Bíblia diz aqui no versículo de número, no capítulo 5, versículo 1, que os discípulos agora, eles estavam agora apertando a multidão para poder ouvir Jesus pregar a sua santa palavra. A Bíblia diz que aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ele, ao lado de Genezaré. Quem que estava junto dele? Os discípulos. Então nós podemos entender que os discípulos agora, eles estavam ali junto com a multidão, e essa multidão agora que os discípulos estavam ali o acompanhando, a Bíblia diz que eles agora o apertam para poder ouvir a palavra de Deus por intermédio de Jesus. Haja visto aqui uma responsabilidade muito grande, porque a Bíblia diz que agora Jesus começa a ministrar a palavra de Deus. Jesus agora começa a pregar a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que agora a multidão aperta. Nós vemos aqui uma sede, nós vemos aqui uma ânsia desse povo em poder ouvir a voz de Deus por intermédio de Jesus. A multidão agora estava apertando para ouvir a palavra de Deus. Aqui nós entendemos, irmãos, que ainda tem alguém ainda com responsabilidade em querer ouvir a voz de Deus. Ainda tem pessoas ainda que se preocupam em ouvir a voz do Senhor. E o que eu acho mais interessante aqui, irmãos, é que a Bíblia diz que Jesus agora ele começa a pregar o Evangelho de Deus ali na beirada da praia. A Bíblia diz que agora os discípulos de Jesus estavam ali pescando. A Bíblia diz que Pedro agora chega diante do Senhor, e quando Jesus começa a chegar para ter um particular com Pedro, Jesus chega para Pedro e fala: olha Pedro, por que você está lavando as suas redes? Pega agora as suas redes e lança para o outro lado do mar. A Bíblia diz, irmão, que Pedro já havia agora pescado a noite toda, mas a Bíblia diz que enquanto Pedro estava pescando, nada estava acontecendo. Enquanto Pedro estava agora trabalhando para poder pescar, nada acontecia. Agora a Bíblia diz que Pedro agora desiste da sua pescaria. Pedro agora desiste de pescar, e agora Jesus chega para Pedro e fala: olha Pedro, lança a tua rede do outro lado. A Bíblia diz que Pedro agora já havia desistido da pescaria, porque dá o que entender que Pedro agora já estava lavando as suas redes. E o que significa lavar a rede? Dá o que entender, irmão, que está desistindo da sua trajetória, está desistindo do seu esforço, está agora parando com toda a sua responsabilidade. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que Pedro estava agora pescando a noite toda, mas nada Pedro pescou. Mas agora Pedro chega e obedece a palavra de Jesus, e a Bíblia diz que Pedro chega: Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, nós pescamos a noite toda e nada
acontece. A pesca, ela se tornou maravilhosa, porque Jesus agora entra na história, Jesus agora intervém na pescaria de Pedro, e agora dá uma palavra de ordem. Pedro lança a rede do outro lado, e a Bíblia diz que Pedro chega diante de Jesus e fala: Senhor, eu já pesquei a noite toda, eu já tive todo o meu esforço, mas nada eu consegui apanhar, mas segundo a tua palavra eu lançarei a rede. Irmão, talvez você pode estar desistindo da sua caminhada, porque até então você tem feito vários esforços e nada você conseguiu apanhar, mas obedece a palavra de Deus, porque na medida que você obedecer a palavra do Senhor, o milagre vai acontecer. Tem muitas pessoas, pastor Elias, que estão batendo cabeça e não está conseguindo ter êxito na sua caminhada. Por quê? Porque não está na direção de Deus, está fazendo de qualquer maneira e não está tendo êxito. Por quê? Porque Deus não está no controle. Mas quando a gente sai da história, quando a gente sai de cena e coloca Jesus no lugar de destaque, aonde ele deveria nunca ter saído, aí o milagre acontece. Quer ver o milagre acontecer, irmão? Sai de cena e deixa Jesus fazer a sua obra. Quando a gente sai de cena, a gente está mostrando que é Deus que está no controle de nossa vida. A Bíblia diz que nada Pedro conseguiu ganhar, mas agora quando Pedro sai de cena, quando Pedro agora deixa o seu esforço e coloca Jesus na direção, o milagre acontece. Aí a Bíblia diz que Pedro agora lança a rede. Quando eu entendo que Pedro já estava lavando a rede, é porque Pedro já estava desistindo de pescar. Pedro, como pescador profissional, já havia agora desistido da pescaria. Pedro agora começou a olhar e viu que as dificuldades estavam afluindo e começou a desistir de poder pescar os peixes. E Pedro era um pescador com tanta experiência, mas Pedro até então não havia pescado nada. E Pedro obedece a palavra de Deus, Pedro obedece a palavra de Jesus, e a Bíblia diz que agora Pedro, ouvindo a palavra de Deus, fala: Senhor, nada nós apanhamos, mas segundo a tua palavra eu lançarei a rede. Glória a Deus. Eu não sei, irmão, se você já lavou a sua rede, eu não sei se você já desistiu. Quantas pessoas em nosso meio tinham sonhos de conseguir algo na fé, na sua caminhada, e já desistiram, já lavaram as suas redes, se esforçaram de toda maneira e desistiram. Só que nós temos que colocar Jesus na direção da nossa vida. A Bíblia diz que quando Pedro está lavando as redes, irmão, eu fui estudar acerca dessas redes. Essas redes, quem é pescador sabe, essas redes antigas, ela tinha chumbos na sua ponta, e essas redes ela era do formato de um sino. Então quando os pescadores pegavam a rede e jogavam aquela rede no mar, o chumbo pesava na ponta da rede, a rede afundava. E quando a rede afundava, o pescador puxava a rede, e quando o pescador puxava a rede, presta atenção, meus irmãos, quando o pescador puxava a rede, não vinha só no meio da rede só peixe. No meio daquela rede que os pescadores puxavam, vinha também pedaços de mato, pedaços de graveto. Então não vinha só na rede o que o pescador queria que viesse. Na rede dos pescadores vinha outros tipos de coisas que até então não agradavam os pescadores. Então no final do expediente, os pescadores abriam as suas redes, tiravam toda a sujeira que vinha junto, lavavam as redes, amarrava a rede e guardava. Esse é um tipo de pescador que pesca com a rede. Agora tem outro tipo de pescador que não pesca com a rede, mas ele pesca com um balai. Eu não sei se você conhece um balai. Uma certa vez lá na Bahia, porque eu sou lá no meio da roça, lá de
de Birataia, não no interiorzinho. E quando a gente ia pescar, presta atenção. E quando a gente ia pescar, a gente usava um balaio para pescar. E quando a gente pegava aquele balaio e chacoalhava no meio do mato, vinha alguém na frente sacudindo o mato, porque os peixes saíam, porque os peixes se escondiam debaixo dos matos. Então os pescadores que pescavam com balaio tinham de ter uma visão para entender que o peixe estava escondido. Só que se o pescador que pesca com balaio não sai para pescar, o peixe nunca vai aparecer. Presta atenção. Então, irmão, quando eu ia pescar, o meu irmão ia na frente e o meu outro irmão ia na frente sacudindo, os peixes saíam e entravam dentro do balaio. E quando eu chacoalhava, os peixes saíam e entravam dentro do balaio. Quando eu levantava o balaio, os peixes apareciam. Há uma diferença muito grande de pescar com tarrafa, com rede, e pescar com balaio. A diferença de pescar com o balaio é porque muitas das vezes não vinha só os peixes. No meio daqueles peixes, algum dia ou algumas vezes, saía de dentro do mato as serpentes. E as serpentes que saíam, vinham junto dentro do balaio, misturado com os peixes. Meu Deus do céu. Se você prestar atenção, peixe representa almas, a serpente representa Satanás. Quando você sai para pescar, você vai ver almas e você vai também ver a fúria de Satanás contra a sua vida. Mas você tem que sair para pescar. Porque senão, irmão, os peixes nunca vão aparecer. E você sabe onde é que os peixes estão? Escondidos aonde? No baile funk, nas boates, nos bate-coxas, nas esquinas. Só que se nós ficarmos no nosso anonimato, os peixes nunca vão aparecer. Nós temos que sair do nosso comodismo. Nós temos que sair do nosso comodismo e ir buscar os peixes que estão escondidos nos matos. Eu lembro uma certa vez que quando eu sacudi o balaio, que eu puxei, saiu vários tipos de peixes, mas no meio daquele balaio saiu também uma serpente. Eu pescando lá na Bahia. E aí eu separei. Quando eu suspendi que eu vi a serpente, a primeira reação minha foi me assustar com a serpente. Quando eu vi a presença da serpente, eu perdi o foco dos peixes e foquei na serpente. Quando eu foquei na serpente, eu perdi os peixes. Tem muitas pessoas que estão focadas em serpentes. Tem muitas pessoas que estão com sua mente focada na serpente. E na medida que você focar na serpente, você vai perder os peixes. Você sabe por que muitas das vezes nós não estamos ganhando almas para o reino de Deus? Porque muitas das vezes, irmão, Satanás está se levantando contra a igreja do Senhor. E nós, como homens e mulheres de Deus, estamos perdendo o foco de ganhar almas para o reino de Deus. Por quê? Porque nós estamos focados na serpente. E serpente representa Satanás. Se você parar para observar as artimanhas de Satanás, nunca que você vai ganhar uma alma para o reino de Deus. Precisamos fazer missões. Precisamos sair do comodismo. Precisamos sair do nosso anonimato. E precisamos sair pelas ruas, pelos becos, pelos atalhos e pelos valados. Porque as almas que estão perecendo estão nesses lugares. Porque se você vai pescar aonde só tem peixe, que graça tem? Não tem dificuldade nenhuma. Tinha um rio lá na Bahia que os pescadores ficavam sempre com medo de ir pescar nesse rio, porque eles sabiam que todos os pescadores que vinham de lá do rio para casa vinham contando histórias que encontraram serpente na sua pescaria.
E aí sabe o que acontece? Os pescadores, da onde a gente morava, ficavam com medo de ir para aquele rio pescar, porque tinha medo das curas da serpente. Se você souber que um bairro é perigoso e que Satanás se manifesta lá de toda maneira, será que você vai ter coragem de evangelizar lá? Será que você vai ter coragem de ganhar almas para o reino de Deus nesse bairro, ou nessa vila, ou nessa favela que é perigosa, que você sabe que é perigosa? Sabe o que é isso? São pescadores que estão com medo das serpentes que estão nos rios bravos. O rio representa o mundo. As almas estão aí perecendo, sabe por quê? Porque muitos pescadores estão com medo de sair para pescar. Porque sabem que na medida que saem a pescar, vão encontrar serpente no meio do caminho. Pedro, quando ele estava pescando, ele se esforçou a todo momento, não conseguiu êxito na sua pescaria. Jesus chega para ele e fala: Pedro, lança do outro lado a rede. Já que desse lado aqui não está tendo nada, lança do outro lado. Porque quando você lançar a rede do outro lado, de acordo com o meu mandamento, de acordo com o poder da minha palavra, o milagre vai acontecer. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Mudança de estratégia. Mudança de plano. Se você não está ganhando alma aqui, vai para o outro bairro, vai para o outro lado ganhar alma. Porque o campo é grande, o campo missionário é grande. Tem pessoas que falam assim: eu prego e não ganho uma alma aqui. Sabe o que é que Jesus está falando? Pega a tua rede, ou pega o teu balai e vai para o outro lado e pesca lá, irmão. Mas você não pode deixar de pescar. Você não pode deixar de seguir aquilo que Jesus mandou você fazer, que é lançar a rede. Nós temos que lançar a nossa rede. Sabe o que é que muitas vezes nós não estamos conseguindo pescar? Porque nós não estamos lançando a rede. Tem um louvor que fala: quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Tem muitas pessoas, irmãos, que Deus quer nos honrar é no lugar da nossa vergonha. Por quê? Porque a dupla honra existe. É onde ninguém dá nada por você, é onde Deus quer te usar, é onde Deus quer te honrar. As pessoas olham para você e te desmerecem, mas Jesus olha para você e Ele se preocupa com você. Então nós não podemos parar. Pedro, ele desistiu, mas de acordo com a palavra de Jesus, ele lança a rede. E quando ele lança a rede, irmão, veja o que acontece. E entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que ele afastasse um pouco da terra. Olha, presta atenção. A Bíblia diz que quando Jesus vai ter um encontro com Pedro, para conversar com Pedro, para lançar a rede, sabe o que é que Jesus faz? Sabe o que é que Jesus fala para Pedro? Pedro, afasta-te um pouco da terra. Afasta-te um pouco da terra. Sabe por quê? Na medida que Pedro afastasse um pouco da praia ou da terra e lançasse a rede, o milagre ia acontecer. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão com a mente enraizada nas coisas da terra e não afastou ainda, mas na medida que afastar das coisas do mundo e lançar a rede, o milagre vai acontecer. Está entendendo? Aí quando Pedro afasta um pouco da terra e joga a rede e lança a rede, a Bíblia diz que foi uma das maiores pescarias que Pedro havia cometido, que Pedro fez. Por quê? De acordo com a palavra de Jesus. Se nós queremos sair para ganhar almas de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa capacidade, nunca que nós vamos ganhar almas para o reino de Deus. Mas se nós sair na direção de Cristo e usar a palavra da maneira que tem que ser usada, aí sim nós vamos ganhar almas para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque Salomão deixou escrito que quem ganha uma alma, sábio é. E se nós não estamos ganhando alma, é porque estamos faltando sabedoria. Jesus falou: meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus falou: meu povo erra porque não examina as Escrituras. Quer ganhar almas para o
pastor Elias? Quando Pedro lança a rede, a Bíblia diz, e fazendo assim, colheram uma grande quantia de peixe. A quantia de peixe era tanta que a Bíblia diz que rompia as redes. As redes rompiam, as redes se quebravam, as redes lascavam, quebravam tudo, sabe? Por quê? Porque pescou uma grande quantia de peixe. E sabe o que aconteceu? Quando Pedro pegou essa quantidade de peixe, Pedro olhou para o lado dos barcos dos seus colegas e Pedro sentiu a necessidade de pedir ajuda para trazer os peixes para dentro do barco. Tem muitas pessoas que querem pescar sozinhos. Para quê? Para querer a honra só para eles. Mas aqui eu vejo que Pedro ele se preocupou em convidar os seus vizinhos de barco para ajudar ele nessa pescaria. Porque a pesca foi tão maravilhosa. Teve tantos peixes grandes. Quando a Bíblia fala aqui, irmão, sobre peixes grandes, eu entendo que são almas de renome. Eu entendo que são homens e mulheres de Deus com posição eclesiástica mais elevada. Porque os peixes eram grandes, que rompia as redes. E aí Pedro vai e pede ajuda. Quando Pedro pede ajuda, a Bíblia diz assim, ó, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim. Quer dizer, Senhor, ausenta-te de mim, eu sou tão falho, sou tão pecador. Quando Pedro viu que a pesca foi tão maravilhosa, Pedro falou, Senhor, ausenta-te de mim. Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou pobre. E aí a Bíblia diz que Jesus chega para Pedro e fala assim, ó, pois Pedro se espantou. A pescaria foi tão poderosa, a pescaria de Pedro foi tão maravilhosa que Pedro ficou espantado com o milagre que aconteceu. E aí a Bíblia diz que Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, tu não serás mais pescadores de peixe, mas tu serás pescadores de homem. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? E de igual modo, também Tiago, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, disse, não temas, doravante, de agora em diante serás pescadores de homens. Os irmãos estão observando a promessa que Jesus fez para Pedro. Pedro era pescador de peixe. Depois dessa pesca maravilhosa, aí Jesus chega assim, olha, não te espante, doravante. Tu de agora em diante serás pescadores de homens. Aí a Bíblia diz, irmão, que eles largaram as redes, largaram tudo e seguiram Jesus. Tem pessoas hoje em dia que querem seguir a Jesus, mas não quer largar. Sabe? Tem pessoas que querem servir a Cristo, mas não quer largar a rede, não quer largar o trabalho que fazia. E Jesus está dizendo, olha, abandona tudo e me segue. Se você não largar a rede, você vai ficar preso na rede e não vai conseguir servir a Cristo verdadeiramente. Esse dia chegaram um colega para mim e falou bem assim, você é a favor de um cristão jogar capoeira? Eu falei bem assim, eu não sou nem contra e nem a favor. Eu só sei que eu jogava e abri mão para servir a Cristo. Porque se eu continuo com essa rede, iria atrapalhar a minha pesca. Da agora em diante, eu sou pescador de homens. E eu falei, nada contra, mas eu decidi servir a Cristo. Então, irmão, tem coisas no nosso passado que nós temos que abrir mão dele, porque senão nunca que nós vamos servir a Cristo. Tem pessoas que não conseguem servir a Cristo hoje porque não conseguem perdoar. É verdade. E aí, se não consegue perdoar, aquele perdão que você não libera vai te atrapalhar a sua caminhada pelo resto da vida. Todos que tiveram encontro com Jesus, pastor Elias, eles largaram tudo e serviram ao Senhor. Hoje tem gente que quer servir ao Senhor, mas não quer abrir mão do tudo que tem. E não adianta. Amém? Amém. Meus amados, eu quero ficar por aqui. Até aqui o Senhor nos concede.
E que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue derramando a graça dele sobre cada um de nós. Amém? E desde já eu quero ser grato pela presença do irmão que nos visita, né? Chegou agora para participar também da palavra do Senhor. Que Deus possa continuar se abençoando. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Em nome de Jesus.